Olá, pessoal, bem-vindo ao EVRcast. Hoje tem duas convidadas especiais, doutora Raquel, e vou te falar que a Raquel estar aqui é uma glória do Senhor. Amém. Entendeu? E a Ana já é velha de guerra, adora um podcast. Já tô se aqui quiser, muitas o tempo vezes. todo. Dona Raquel é ginecologista, Sim. Ana nutricionista, especializada em saúde da mulher, não sei lá o Isso. quê, mais algumas coisas. E elas vieram hoje falar sobre um assunto que tá na moda, que todo mundo agora quer ter, que é a endometriose. Eu falo que todo mundo quer ter, Deus me livre. porque as pessoas chegam no consultório já com diagnóstico. Eu tenho endometriose. exatamente. Às vezes não é endometriose, mas hoje, como virou moda, todo mundo quer ter endometriose. Sim. Não é assim, né? Mas assim, É o diagnóstico do Google. é o diagnóstico da vida agora. Sangrei um pouquinho mais, tem endometriose. Entendeu? Então, falar um pouquinho sobre o assunto. Primeiro, se apresente às pessoas, que eu falei um pouquinho, mas fale a sua vida, como é que é, quem é você, de onde você vem, o que você faz. Meu nome é Raquel, sou ginecologista, trabalho com medicina integrativa e ortomolecular e atendo muitas pacientes com endometriose. Sempre atendi, na verdade. Agora, trabalhando com medicina integrativa, acabo atendendo muito mais. Inclusive, paciente que nem sabe que tem endometriose. Ela chega com um sintoma e fala, mas você já fez ressonância de pelve? Você já fez alguma coisa? Não. Sempre foi tudo normal. A frase que eu mais escuto. Era normal. A médica falou que era normal. E ela passa a vida inteira achando Sangrando que tudo que ela sente é normal. Entendeu? Então, hoje em dia, tô muito mais voltada para endometriose do que eu tava antes. Porque você conseguir melhorar a qualidade de vida dessas mulheres é muito legal. É muito reconfortante, sabe? E eu falo que é muito comum a gente começar a atender uma área e daqui a pouco vai pulverizando, né? Você tem endometriose em uma, e uma indica pra outra, que pra outra, daqui a pouco você vê se tem só endometriose na agenda. Sim, É só é. endometriose. Mas isso é muito entendeu? legal. É. Porque o tratamento da endometriose é multidisciplinar, né? Tanto que a Ana Nutri tá aqui. Muito paciente fala pra mim assim, mas eu vim aqui só pra falar da endometriose, eu preciso passar pelo nutricionista? Óbvio, claro que você precisa passar pelo nutricionista. Entendeu? Você precisa melhorar a tua qualidade de vida, precisa melhorar a tua alimentação, precisa melhorar os seus hábitos de vida, praticar atividade física. E tem uma alimentação mais voltada para isso. Porque a endometriose é uma doença com inflamação crônica, né? Uma doença inflamatória crônica. Então, passar pelo nutricionista é Depois essencial. falam de mim que falam muito, viu? Ela foi só se apresentar e já falou para um caceta. Quando e eu nem domino o começou. assunto é assim. Quando domina Porque é bom. a gente, depois Tá. falam de mim, que eu faço um podcast que é um monocast. Assim, entendeu? Raquel, não é esse assunto Raquel, chega, agora. calma aí, Raquel. Fica calminha, Para. querida. Dá Deixa a uma Ana se calma. apresentar, a gente vai começar o podcast ainda. Ana, por favor, se presente. Muito prazer, gente. É sempre muito bom estar aqui, ainda mais para falar sobre saúde da mulher. Sou nutricionista daqui da clínica IEVR. Sou especialista também em saúde da mulher. E é bom demais estar aqui ao lado dessas médicas maravilhosas, né? Tenho certeza que a gente vai ajudar muitas mulheres hoje. Agora vamos começar o podcast, Raquel. Eu já comecei. Sim, quando eu falo das pacientes, hoje realmente a endometriose, graças a Deus, de uns 2 anos pra cá, eu acho até que a Anitta, uma pessoa que falou bastante da endometriose, ela começou a ser mais dissipada a questão mesmo de o que é endometriose, quais são os sintomas. Então as mulheres agora já estão um pouco mais conscientes. O que você falou agora é importante, né? Você perceber que há um tempo atrás as mulheres não percebiam que é endometriose. E vem uma na vida inteira falando que a mulher, sangrar muito é normal. Ter muita cólica é normal. Coisa de mulher. É coisa de mulher. Se ferrar durante a menstruação é normal. Daqui a pouco Ter regulariza. dor na relação sexual é normal. Tudo isso era normalizado. Então as mulheres foram tendo diagnóstico de endometriose deixado de lado. E com o tempo isso veio gerando gravidade da endometriose. Então vamos começar um pouquinho pela parte mais difícil. Quais são as consequências de um diagnóstico retardado de endometriose? O que você acha que pode acontecer com uma mulher que não tem diagnóstico precoce de endometriose? Eu acho, primeiro é uma mulher que sofre muito a vida toda, né? E aí ela cria vários tabus em cima da menstruação, entendeu? A menstruação dolorosa, a menstruação com muito fluxo menstrual, aquela mulher que usa absorvente noturno diariamente, menstrua 7 dias na semana com fluxo intenso e acha que é normal. Muitas mulheres, por não tratarem a endometriose a vida toda, às vezes só vão descobrir lá quando vão tentar engravidar. Lá na frente. Exatamente. E aí, não consigo engravidar. Óbvio, porque
a endometriose tá ali desde sempre, nunca foi descoberta, nunca foi tratada e ela vai descobrir lá quando ela fica infértil. Então, uma das consequências, assim, bem graves e importantes que a gente tem que falar é a infertilidade na endometriose. Não é uma regra, quem tem endometriose vai ser infértil, não é isso. Quanto mais você der atenção pra tua doença, quanto mais você cuidar, quanto mais você tratar dela, menos chance você vai ter de ser uma mulher infértil, entendeu? Então, isso é uma das consequências, mas várias outras. A mulher sofre demais. Eu acho que a consequência emocional ainda é pior que a infertilidade, né? Porque hoje, o mundo tão moderno, a gente tem várias possibilidades da mulher conseguir engravidar. Sim. Mesmo tendo endometriose. Então, a gente consegue ter melhor da qualidade de vida da mulher em relação aos óvulos, ovários. A gente consegue fazer alimentação saudável. A gente consegue fazer Exatamente. suplementos que deixam ela mais fértil. Então, com o tempo, ela vai começar até a ficar mais... Mesmo que ela tenha endometriose severa, profunda, difusa, a gente consegue fazer com que elas acabem engravidando. Mas essa parte emocional é muito pesada. Eu lembro uma paciente minha que ela queria engravidar e ela tinha uma endometriose não diagnosticada. E ela acabou que ela deixou de lado, não tentou fazer uma fertilização na época. E eu falei, ela voltou ainda com esse desejo de engravidar. Eu falei, vamos tentar deixar seu útero super saudável, super lindinho, maravilhoso. Até porque em aquário podre não se vive peixe. Então deixar o útero bonitinho pra depois a gente conseguir pensar numa fertilização. Modular seus hormônios, sua inflamação. Aí ela falou assim, olha, ela tava usando gestrinona, né? Há uns 2 anos. Ela não tem condições. Eu não quero parar a gestrinona pra poder voltar a sentir a dor que eu sentia antes pra engravidar. Ninguém quer. É um Eu dos não maiores medos. Eu prefiro não ter filho do que sentir essa dor que eu sentia antes. Então, traumatiza a mulher de uma tal forma que ela deixou o sonho de vida dela de lado, porque o viver na endometriose, quando ela tá mal cuidada, é muito pesado, né? Muito difícil. É muito sofrido. Demais. Então, assim, é uma questão emocional até pior. Eu acho a questão da endometriose é tão emocional que é muito pior, talvez, do que as consequências que ela traz, fisiológicas, né? Que é não engravidar às vezes, que não é uma regra, e eu vejo vários pacientes que engravidam. Não ter relação sexual com o marido. O emocional por trás da dor é tão pesado que eu acho que agrava ainda mais a endometriose. Porque isso traz outras coisas, né? A paciente que tem dor na relação, obviamente ela vai ter libido baixa. Óbvio. Exatamente, isso é muito frequente. Ela sente dor, como é que ela vai querer ter relação? E aí vai tudo indo embora, o namoro, o casamento, vai tudo minando, né? Então a vida toda, na verdade, todos os aspectos acaba, o trabalho, a mulher, cara, fica 10 Reflete dias, na vida 7 toda. dias, metade do mês, às vezes, incapacitante. E aí, trabalho, rotina, filho, tudo vai minando. E é muito engraçado a gente pensar também que teve uma época aqui na clínica que a gente tinha uma frequência absurda de mulheres engravidando. E normalmente eram mulheres que tinham uma endometriose que era investigada, mas não era tratada do jeito certo. E quando elas começaram a tratar, que era realmente se alimentar mais, cuidar do seu corpo de dentro pra fora e não só fazer o uso de medicação ou achar que o anticoncepcional trata a endometriose em si, e aí incluiu uma atividade física, começou a se alimentar melhor. Começou a cuidar mesmo do seu corpo, se ouvir mais, fazer um tratamento multidisciplinar e começaram a engravidar. E aí elas perguntavam pra gente, né? Cara, não é possível, como assim? Eu tô mais fértil, o que que houve? Não, você tá desinflamando o seu corpo, você tá cuidando de Às vezes você. elas nem querem, às vezes elas vêm assim, eu não quero agora mais engravidar, agora eu quero só cuidar de mim. Elas engravidam. Aí aparece grávida. Então, assim, na verdade, a gente percebe que a endometriose não é esse diagnóstico de tô morta pro resto da vida, não vou engravidar. Não, tem outras questões. Falando em uma doença inflamatória, que todo mundo agora virou, né? Todo mundo já sabe que ela é inflamatória, que ela é crônica, que não tem uma cura muito bem estabelecida, a gente consegue segurar os sintomas, mas assim, a cura finalizada não tem. Se eu parar de tratar, se eu engordar, se eu parar de malhar, volta. Por que é uma doença inflamatória, doutora Raquel? Endometriose, o que é endometriose, né? É um tecido que reveste o útero por dentro, endométrio, implantado em outras partes do corpo e geralmente ali próximo, né? Ovário, bexiga, intestino. Então, esses focos são focos inflamatórios, esses focos sangram. Então, quando a mulher sangra na menstruação, o que é sangramento de menstruação, né? A descamação do endométrio. E aí, quando essas mulheres sangram na menstruação, todos os focos inflamatórios reagem, entendeu? Então, é uma mulher que sente muita dor
Porque a inflamação causa dor. Então, por que ela sente dor na relação? Porque tem foco ali perto, entendeu? Então, quando ela tem relação, bate no foco da inflamação e dói. Exatamente. Dói a pelve toda, entendeu? Então, é uma doença que tem 2 pilares, né? É uma doença inflamatória crônica e hormônio dependente. Então, quanto mais estrogênio essa mulher tiver, quanto mais estrogênio que ela for, mais ela vai ter uma doença pior. Desgastante. Eu falo pro paciente assim, eu costumo fazer uma analogia para o paciente pra ele entender fácil. Ele vai ter um sangue diferenciado no lugar que não tem que estar. Exatamente. Então, tem um tipo de sangue que vem do endométrio, que não é o sangue que está na nossa corrente sanguínea, é um sangue diferenciado. Então, é como se fosse um corpo estranho num lugar diferente. Se eu tenho um corpo estranho no meu dedo, eu peguei uma farpa, tá lá o corpo estranho no dedinho. Com o tempo, essa farpa vai criar um pus, inflamação, vai criar uma fibrose, depois vai criar uma coisa durinha. Então, assim, a endometriose é isso. É um corpo estranho fora de outras áreas do nosso corpo que não deveria estar. Então, cria inflamação, citocina, que vão para a corrente sanguínea, que passam para o corpo todo, que gera cansaço, fadiga, que gera várias indisposições emocionais na mulher e que depois também cria fibrose naquele local. Então, você pega uma mulher com endometriose, faz um toque vaginal, você vê todas as partes delas vaginais endurecidas. Na relação sexual, vai doer. Não tem como. E aí, pensando na doença inflamatória, quais seriam as primeiras coisas que a gente tem que fazer? Porque tem várias situações que a gente faz como médico, né? E depois a gente vai explicar quais são as coisas de médico. Mas em relação à nutrição, qual seria o primeiro start da mulher? Que assim, eu não tenho médico, eu tô lá no escafundé de ajuda, eu não tenho uma estrutura para começar a tratar minha endometriose e eu acho que eu tenho. Qual seria a primeira coisa que a gente faria uma paciente dessa, Ana? Então, a gente sempre tem que pensar, né? Eu vejo muito questionamento de algumas pacientes e até mesmo na internet gera muito esse questionamento. Mas o que a alimentação ela tem a ver com a endometriose? De que forma que ela pode... Por que gera tanto benefício? Gente, a gente tem que sempre pensar o seguinte. Quanto mais alimentos inflamatórios você comer, pior fica a sua inflamação. Então, se é uma mulher que tem a endometriose, que tá com aquele tecido inflamado, cheia de dor, ela vai continuar com uma alimentação rica em açúcar, rica em produtos industrializados, bebida alcoólica. Ela vai continuar tendo um sedentarismo tão presente, um sono totalmente irregular, tudo isso vai fazendo com que a sua inflamação só piore, você comece a sentir mais dores ainda, mais desconforto, você não tem ânimo, você não tem energia, você não tem disposição para nada. E aí, quando a gente começa a regular a alimentação, que eu acredito muito que seja a base de tudo, você começa a ter mais disposição. A gente começa a cuidar de você de dentro para fora. Então, é aquela frase, né? Nós somos o que comemos também. E aí, a influência acaba se tornando muito expressiva. Então, todas as vezes que eu atendo uma mulher que tem endometriose, primeiro passo. Primeiro mesmo, assim, nem penso em suplementação. Vamos direto para sua alimentação. Depois a gente começa com a atividade física e aí a gente pensa na cereja do bolo, que vem com uma suplementação mais regular também. Mas isso é muito importante. Quando eu atendia sem Nutri, né, sozinha, eu não sou Nutri, né? Então, eu sei fazer um plano alimentar. Mas eu falava assim, cara, olha só, você tira o glúten e a lactose da sua vida para sempre. Às vezes não é isso, mas eu falava assim, porque glúten e lactose pode até me corrigir, mas você pode, são os alimentos mais inflamatórios que a gente tem. Então, uma mulher super inflamada com endometriose, eu falava assim, não, você vai, esquece glúten e lactose, até você controlar a tua doença, cara. Então, hoje a gente, né, trabalha junto, é melhor porque faz o plano alimentar certinho. Eu acho que o tratamento multidisciplinar faz toda a diferença, porque a quantidade de post que eu vejo de nutricionista ou médico que não se especializam nessa área, que fala, mas não tem nada a ver, por que tirar o glúten? Por que tirar a lactose? Até o café acaba expressando na endometriose, gente. É mesmo. Porque você vai aumentar ali aquela inflamação em relação ao estrogênio e você vai ficar consumindo uma quantidade absurda de cafeína ao longo do dia. Se café não faz bem em excesso para uma pessoa normal, uma mulher saudável, imagina uma mulher com estrogênio desregulado. É difícil de tomar 3 xícaras. Eu também tenho umas 4 xícaras agora de café. Mas eu não tenho endometriose. E eu? Então, me perdi no café agora. Vou voltar para onde eu estava. Chamou atenção. Doença inflamatória crônica. Então, a gente pensou já na parte alimentar, tudo bem. Em relação a coisas que elas possam fazer de suplemento que aliviem a inflamação. Se ela é uma doença inflamatória, eu tenho que reduzir a inflamação. Porque aliviar a questão hormonal... Existem alguns suplementos que fazem isso, que ajudam. Mas, né, gente, nada é igual ao próprio hormônio, né? Assim, pra quem tá sem um profissional capacitado, que não possa fazer em você esse hormônio, que faça esse controle do endométrio,
vale a pena começar alguns tipos de Com suplementos. certeza. Então, doutora Raquel, me diga os suplementos que fazem melhorar a questão hormonal e, Ana, os suplementos que fazem melhorar a inflamação. Que a pessoa que não tem médico já pode começar a fazer. Sim. Pra mim, em primeiro lugar, vitamina D. Faz muita diferença. Faz muita diferença Muita em diferença. pacientes com endometriose. Vitamina D, ômega 3, coenzima Q10. O magnésio também, auxiliado com probiótico, faz muita diferença, porque normalmente a mulher que tem endometriose, ela tem uma função intestinal muito afetada também, né? Sim. E aí gerar mais esse desconforto pra ela, não tem como. Glutamina. É um Muita suplemento diferença. muito bom. Então, tem vários suplementos que a gente pode fazer pra ajudar. É tudo em conjunto, né? Não adianta a mulher só fazer a parte hormonal e não fazer o resto. Só fazer o suplemento, não fazer o resto, não vai adiantar. Mas tudo em conjunto, a mulher melhora demais. Muito. E vamos agora para a cerejinha do bolo, né? Para aquilo que a gente mais faz aqui na clínica, que a gente é viciado, é trazer até para cá. Os meus potes de gestrinonas. É trazer para É mesmo, podia botar aqui. Aqui é gestrinona total. Aqui todo mundo ama gestrinona. Então, assim, a gente hoje tem diversos tratamentos para endometriose. Sim. Entre eles, anticoncepcional. Não. Eu falo não. Bloqueio hormonal. Hormonal. Sem anticoncepcional. É isso que a gente busca aqui. Então, fale um pouquinho sobre isso pra gente. Muitas mulheres, a maioria que você atende, que você passa por você também, passaram a vida inteira tomando um anticoncepcional para a endometriose. Eu descobri que eu tenho endometriose e a médica falou que eu não posso menstruar, então eu tomo esse aqui, fulaninho, de uso contínuo. Por que eu sou contra anticoncepcional? É um hormônio sintético ruim. É um hormônio que te deixa sem menstruar, então você não vai ter os efeitos ruins da menstruação. Mas, ao mesmo tempo, você vai ter todos os outros efeitos ruins do anticoncepcional. O que ele faz? Diminuição da libido, diminui o metabolismo, dificulta o ganho de massa muscular, dificulta a perda de gordura, indisposição. Tudo isso, ao longo dos anos, traz como efeito de anticoncepcional, né? Então a mulher tem endometriose, veja, já tem uma doença ruim, aí ela joga em cima um negócio que traz tudo isso de ruim também. Então quando a mulher chega pra mim e fala, não, mas eu não menstruo porque eu uso anticoncepcional contínuo. Meu Deus, enfim, no meu coração, cara. Fora a própria informação do próprio anticoncepcional, Exatamente, pelo amor de Jesus. Então, assim, anticoncepcional, não. Eu não passo de jeito nenhum. Eu sou uma ginecologista que não passo anticoncepcional em nenhuma hipótese. Raquel, mas não tem um caso que precise desse veneno. Não tem. DIU hormonal para endometriose. Não é a melhor opção. Mas eu sei que às vezes, a única opção que algumas pacientes têm. E eu respeito, e eu acho bem ok. Assim, não faria, mas eu entendo que tem alguns tratamentos que o custo é muito alto. Então, eu sei que o DIU hormonal, nessas situações, às vezes, melhora muito a qualidade de vida da mulher. E aí, às vezes, colocam um DIU hormonal e, junto com ele, suplementação, alimentação, atividade física, para diminuir o máximo possível dos efeitos que um DIU hormonal traz pra gente, dos efeitos ruins, né? Um anticoncepcional só de progesterona. Não. Pior Não, ainda. Nunca. Progesterona, sim, tá? Em outras vias. Progesterona transdérmica, progesterona até oral, mas só a progesterona anticoncepcional, não. Eu ia falar o nome, mas não pode. Então, é aqueles que muitas mulheres usam depois que tem neném, né? É só de progesterona. Não também, gente. Pelo amor de Deus. Esse é pior Eu tô ainda. perguntando isso, porque a gente tem a questão acessível em relação aos hormônios, né? Hoje no SUS a gente só tem disponível o DIU não hormonal. O DIU Mas já entrou o de hormonal. no SUS? Tá entrando agora. Mas já liberaram? Então, acho que tá já nessa... Tá nesse assim, negócio. Mas nesse momento ainda não tá liberado, só o DIU não hormonal. E essas mulheres não conseguem ainda fazer gestrinona, porque a gestrinona ainda é um custo alto. Porque altíssimo. a gente tem uma dificuldade com a gestrinona em relação à via de administração. Porque a longo prazo a gente não consegue ficar usando vaginal muito tempo, porque coisa da pepeca vai, né, pra sempre não é legal. ressecamento. Não consegue fazer oral muito tempo por questão do colesterol, que dá uma boa alterada. Então a gente tem que evoluir pro implante na gestrinona, né? E essas mulheres ficam como? Não consigo botar o DIU, não consigo colocar a gestrinona. Qual seria a opção para essas pacientes? Agora eu te peguei. Agora você amarrou. Agora foi difícil. Não, olha só, já atendi no SUS muito tempo, já fiz ambulatório popular muito tempo. Então, assim, essas pacientes,
eu acho que é cultural, né? É muito difícil você colocar na cabeça dessas pacientes que elas precisam melhorar a alimentação. Porque mas não tem nada a ver. Ô, doutor, não tem nada a ver. Vou ter endometriose, vou melhorar a minha alimentação pra quê? Então, assim, essas mulheres, trabalhar com o máximo possível ela tem que entender que a atividade física e a alimentação é como se fosse um remédio pra ela. Então, pra essas mulheres, suplementação, atividade física e a alimentação correta, tipo, é a base do tratamento. Fazendo isso, o que sobrou? Progesterona, entendeu? Então, é o que a gente faz, progesterona oral ou a transdérmica. Melhora muito. Melhora bastante. Já é alguma coisa para começar a controlar, né? A endometriose, a progesterona já é o suficiente. Não vai ter o efeito tão maravilhoso da gestrinona, mas a gente começa a ter alguma coisa um pouco mais similar ao nosso corpo. Isso é uma coisa tão, né, maléfica, né, como eu acho importante a gente falar nessa parte em que você disse sobre a gente ainda tem um preconceito, né, sobre alinhar a alimentação com a endometriose. Quando a gente começa a introduzir esse assunto com a paciente, até mesmo aqui na clínica, em relação a tirar o glúten, por exemplo, elas logo criam uma defesa muito grande. Ah, Ana, mas é uma alimentação cara. Ana, mas caramba, como é que eu vou viver sem glúten? Eu nunca mais vou comer o meu pão francês. Eu nunca mais vou comer uma massa. E aí eu começo a tentar tranquilizar ela da seguinte forma: vai ser o básico. Se a gente não consegue trabalhar com alguns industrializados que a gente considera do bem, que alguns deles são até um pouquinho mais caros também, a gente trabalha com comida de verdade, onde a gente vai entrar com os tubérculos, batata, empim, inhame. A gente diminui também o consumo de carne vermelha para que a gente não tenha a piora da inflamação, então a gente prioriza mais os ovos, o frango, o peixe, e a gente consegue, assim, incluir muito mais os legumes e as verduras. Então eu sempre gosto de deixar a paciente muito ciente de que não é significado de uma alimentação impossível, e também não é significado de que você nunca mais vai comer glúten. Saiba também fazer boas escolhas, o momento em que você vai consumir, é um aniversário, é uma data especial, então a gente sempre explicar isso pra paciente e a gente auxiliar o máximo possível também. São escolhas, né, cara? Até porque quando a pessoa faz o uso do glúten constantemente, ela não percebe que ela tá inflamada. Não percebe. Ela suspende o glúten, ela vive uma vida diferente, ela fala, caraca, eu vivia na merda e eu não sabia. E aí, quando você recoloca o glúten depois de um tempo sem você comer, fala porque eu sou essa pessoa, gente. Sim. A gente vai ter todos os sintomas. Inchaço, dor abdominal, cansaço, fadiga. Então, é tão ruim a recolocação do glúten que a gente pensa muito do que vai comer. Cara, mas e mesmo assim, você come de vez em quando. Como? Porque a gente é safada. Exato, mas a gente é safada, a vida normal. É a vida real, né? Normal, você vai Só comer. que quando eu como, Mas, eu seleciono muito. Tipo assim, cara, eu vou comer nesse final de semana porque eu sei que eu vou me ferrar na segunda-feira, mas eu comi uma coisa que valeu a pena. Foi na minha família, foi uma junção familiar, foi toda uma parte de socialização. Exatamente. A gente vai comer, vai se ferrar. E tem coisas que a gente pode fazer depois pra não se ferrar tanto. A gente pode usar o carvão ativado no dia seguinte, aumentar o consumo de água, aumentar o nível de antioxidantes, começar a fazer piquenogenol, coisas que melhoram um pouquinho o dia posterior que você comeu o glúten, que alivia um pouquinho essa inflamação aguda do glúten, te dá uma aliviada também. Sim. Mas mesmo assim você tem inflamação, não tem jeito. Equilíbrio. Mas vai ser tão sacrificante os sintomas no dia seguinte que a gente fica assim, meu Deus, eu vou comer que vale só a pena? quando vale a pena. Exatamente. E a gente só come quando vale a pena mesmo, começa a ter essa avaliação. Mas é muito bom, né, gente? O glúten é gostoso. Uma pizzazinha, né? Gente, não tem como não comer uma pizza. Não me diz que o sem glúten é igual, que é mentira. Não é igual. Não é igual. Totalmente adaptável. A gente consegue melhorar. Eu acabei de comer um pãozinho agora sem glúten. É isso aí. Vou viver com ele. Mas vai ter um domingozinho que vai rolar um pãozinho francês com uma geminha mole. É a regra dos 80-20 que a gente tanto fala, né? A gente saber equilibrar também. Mas no início, pra controlar a doença, é importante zerar. Com certeza. Até você controlar ela e depois a gente começa a fazer a contenção de danos quando necessário. Então no início é importante zerar. E a paciente começa a se conhecer também, né? Começa o acompanhamento, acaba educando muito também, acaba ajudando muito. Agora vamos falar sobre o carro-chefe dessa clínica. Dessas 3 aqui na mesa, que a gente ama de paixão, que a gente é fã, idolatra e somos usuárias assíduas, fidedignas, defensoras da gestrinona. Time gestrinona. Time gestrinona. Eu primeiro começo com ela. A minha conduta é primeiro ela. Depois, aí eu venho pro perfil do paciente, eu conversando, aí eu vou descendo. Aí vem o Jill.
né, hormonal. Aí depois vem a progesterona e sempre a alimentação e atividade física. Sim. Então são os meus 3. Pra eu chegar no anticoncepcional, que às vezes rola, a gente sabe que às vezes rola, é muito raro. Acho que é 1 no ano. Tipo assim, cara, é muita dor no coração. Pra chegar no anticoncepcional tem que ser muita dor, tem que ser realmente muito necessário pra paciente. Eu acho que eu fiz nesse ano passado uma paciente só, que não tinha como, tinha que ser anticoncepcional, que ela não tinha acesso a nenhum outro tipo de método. E ela teve que fazer anticoncepcional e até hoje eu não tenho dor no coração quando eu vejo ela. Tipo assim, me mata. Mas a gente faz o quê? A gente usa anticoncepcional junto com uma testosterona, vai dar... Tenta melhorar, né? Isso dá uma rebolada, Assim, né? botar na balança, A né? gente dá uma rebolada. Mas sobre a gestinona. Eu falo da minha relação com a gestinona, tipo assim, eu mudei completamente, até de personalidade, porque a gente fica tão mais feliz que a gente fica até mais agradável, né? Mais disposta, né? Mas em relação à endometriose, porque eu não tenho endometriose, que eu tenho uma síndrome estrogênica bem pesada, então ela também regula a síndrome estrogênica. Em relação à endometriose, qual é o seu olhar nas mulheres que usam gestinona para endometriose? É um antes e depois. A vida é antes e depois da gestrinona. Isso sem dúvida nenhuma. Até para os pacientes que tinham preconceito, porque tem muita... Até hoje não, tem muita... Todo dia a gente passa por Todo isso. Ontem a gente dia. passou por isso juntas, né? Porque agora a gente faz o quê, gente? Quando o paciente tem preconceito, uma chama a outra. E ficam duas assim, ó. em cima da paciente. Vai ter que... Tipo assim, quase obrigando o paciente a fazer. No final, ela se agradece, entendeu? Então, é muito preconceito. Mas até para essas pacientes, elas se rendem. Fala, cara, ainda bem que eu passei por cima do preconceito e coloquei. Porque... o que a gestrinona atrás? Por que ela é tão boa? Hoje ela é padrão ouro no tratamento de endometriose. Porque, cara, ela bloqueia a tua menstruação, ela tira completamente a sua dor, ela tira a tua TPM, ela acaba com a dor na relação ou diminui muito, aumenta a sua disposição, acelera teu metabolismo, aumenta o ganho de massa, facilita a perda de gordura. Tudo isso, óbvio, se tiver do lado um plano alimentar legal e ela estiver fazendo atividade física. É o conjunto que a gente estava falando. Mais a suplementação. Mas por exemplo, eu tenho uma paciente que ela já usa gestrinona comigo há 3 anos. E ela não tem condição de usar financeiramente, tá? A primeira vez que ela colocou gestrinona, ela acreditava, mas não acreditava muito. E falou, tá bom, eu vou tentar. Ela fez assim, coitada, pra conseguir colocar. Conseguiu. Aquilo mudou tanto a vida dela. Era uma paciente que passava 15 dias aproximadamente do mês incapacitada completamente. Ela ia pro hospital todo mês. Ela ia pro hospital. E ela tem uma síndrome, assim, ela tem uma endometriose tão severa, ela sente dor na época da menstruação, nas pernas. Ela não conseguiu levantar. Não conseguia levantar da cama. Usando fralda mesmo. Fralda pra menstruação. E ela colocou. A vida dela, ela me manda mensagem muitas vezes. E toda vez que é uma mensagem dela que eu olho, eu sei que é uma coisa boa. Porque ela é outra pessoa hoje, depois de 3 anos. Ela coloca anual, uma vez por ano a gente troca. Da última vez, ela não tinha condição nenhuma mesmo. Então, assim, o pai dela veio. O pai dela pegou uma parte do dinheiro de empréstimo pra ela fazer aquilo ali. Ela falou, Raquel, eu não consigo mais viver sem isso. Eu pego empréstimo pra pagar a gestrinona, não consigo viver sem ela. E ela dá tanto valor pra aquilo ali, aí ela começou a fazer um plano alimentar legal, ela hoje pratica atividade física. Ela mudou por conta disso, diminuiu, ela tinha uma fibromialgia, que é uma doença autoimune. A fibromialgia dela melhorou, tudo na vida dela melhorou. Então, assim, o que eu vejo hoje, ela é só um exemplo. Ela é muito severa mesmo, a endometriose, coitada. Mas o que eu vejo hoje é um antes e depois. A gestrinona muda a vida dessas mulheres. Novo, né? Ela nasceu de novo. Aumenta a libido. Então, assim, é uma mulher que tava lá com dor na relação, sem libido, incapacitada, na época da menstruação, não estuda, não trabalha, não sei o quê. E agora a mulher vive normalmente, sem sinal nenhum de menstruação, de sangramento, de cólica, de nada. Então, muda completamente a vida. E a gestrinona é um hormônio, né, gente? Pra vocês entenderem que a gente falou da gestrinona, você fala o que é ela. Ela é um hormônio. E ela tem efeito principalmente no estrogênio, né? Que é a redução dele, a antiestrogênica.
Só que ela não faz um bloqueio tão pesado do ciclo hormonal como faz o bloqueio do ciclo hormonal, não, no bloqueio da mulher, né? Ela bloqueia o ciclo hormonal, bloqueia o estrogênio, a mulher não vai ter um endométrio, nossa, exagerado, então ela vai controlar a produção de endométrio dentro da mulher, mas ela vai ter ainda alguns sintomas, né? Bons. E aí os sintomas bons são recuperação da vida, disposição, diminuição da gordura, melhora da questão da massa magra. Sim. E por isso que ela ficou banalizada. Isso é efeito Porque secundário. É isso que as pessoas não entendem. Isso e tudo que você falou, que eu tava É uma falando de bom, consequência. é uma consequência é um efeito secundário dela. Eu falo que é um efeito adverso. Exato. Seria o que seria ruim. Seria o ruim. Seria o ruim do exatamente. anticoncepcional. O anticoncepcional dá de mal, queda Exato. de disposição sexual, ela melhora. Então Mas seria o efeito adverso. O que aconteceu? Hoje em dia as pessoas usam isso como efeito principal. E aí, Esse foi o que aí o tom vai banalizou. grande. Aí banaliza, né? Esse foi banalizando. Então, assim, chegar nesse assunto. O que banalizou não foi a gestrinona, porque ela é excepcional. Foi a forma de uso dela. Usar pra todo mundo, nenhum remédio pra todo mundo, pra começar. Não, exatamente. E fazer ela como anabolizante. Entendeu? Porque aí você começou a fazer um bloqueio menstrual nas mulheres que não precisavam. Sim, E completamente. aí entrou com anabolizante, aí virou banalizado, e aí o efeito adverso dela vem com outras coisas. Se você aumenta a dose e ela fica muito fora do normal, vai vir inchaço, vai vir espinha, vai vir queda de cabelo. Aí as pessoas falam mal da progesterona. Mas assim, gente, eu uso. Não tenho nada disso. A Raquel usou durante muito tempo. Usei 8 anos. Eu tenho pacientes que são gordinhas que usam. Então, tipo assim, não são bombadas, não são Graciane Barbosa, mas elas É avaliar o gestionam, custo-benefício para cada paciente. Depende a indicação muito médica. da é. indicação da dose. Então, as pessoas ficam achando que vão ficar... Ah, vou usar isso, você vou ficar bombadona, não sei o quê, porque se fala nela como anabolizante. A gente fala nela como saúde. Tá falando nela como reposição de uma mulher que vai ter um hormônio que vai melhorar os hormônios dela que fazem mal. Então, é o hormônio que vai beneficiar essa mulher. Ela foi criada para isso, né? Pra isso. Ela foi criada, Eucimar Coutinho, maravilhoso, foi para mulheres que têm endometriose, que têm doenças estrogênio dependentes. Endometriose, mioma, adenomiose, TPM. É para isso que ela foi criada. Dizem que deu esse nome pra ela, foi o chip da beleza, foi a Hebe Camargo. Camargo, né? Então, Maravilhosa, que já usava isso Maravilhosa. desde 1900 bolinha, que ninguém nunca e a tinha ouvido Hebe falar. Camargo, se você perceber, ela não é um perfil de mulher bombadona. É totalmente não diferente, foi, totalmente. nunca foi. Ela usava na Até menopausa. porque a beleza, gente, ela não tem relação só com o corpo, não. Tem relação com o que você expressa para as pessoas. Exatamente, como você se Felicidade, sente, né? bem-estar, É. relação sexual saudável. Então, o tipo da beleza tem relação com o que ele expõe na sua vida. Não tem relação somente com a massa muscular. Sim. Porque eu uso e eu sou fraquenta. A Raquel usa e é bombada. Então, depende de como você vai utilizar o efeito dessa medicação. O que você vai fazer com a Quanto gestrinona? você vai malhar com ela, entendeu? De quanto você vai usar ela de verdade, da é dose. bem isso. É exatamente. Falando um pouquinho da gestrinona, dos efeitos ruins, como é que a gente manipula esse efeito ruim de gestrinona? Primeiro dose, né? A gente tem que ver, tudo depende da dose. E o que eu falo todos os dias aqui é o seguinte: quanto mais a paciente tem uma vida desregrada, quanto mais a paciente se alimenta mal, quanto mais a paciente é sedentária e tudo mais efeito colateral ela vai ter. Isso aqui eu vejo assim, gente, se alimenta bem, não tem milagre, entendeu? Alimentação, atividade física, suplementação, gestrinona. É o combo. Então, quanto mais você tá dentro desse combo alinhado, muito menos efeito colateral você vai ter. Mas pode acontecer, mesmo assim, né? A paciente pode ter acne, a paciente pode ter queda de cabelo, tudo é contornável. E a gente mexe na dose, a gente faz uma suplementação melhor voltada para isso. Então, eu falo, cara, não tenha medo da gestrinona. Coloca com o médico responsável, que vai saber a melhor dose para você, sem superdosar, porque quanto mais hormônio a gente tiver, mais efeito colateral você tem a chance dele. Então, às vezes, a paciente fala assim, não, mas não pode aumentar um pouquinho? Não, vamos com calma. Fala assim, você pode tudo que você quiser. Aí você vai ter uma bunda dura e uma cara de choquito. É isso aí. Aí você escolhe. Quanto menos hormônio a gente conseguir usar, que aquilo faça efeito, seja bom, melhor. Menos hormônio você vai precisar para aquilo ali, é muito melhor. Mais controlado em relação ao efeito colateral ela vai ficar, entendeu? Então,
tudo é contornável, tá? E assim, é bem da expertise do médico mesmo, né? Essa semana veio uma pessoa de uma farmácia com uma nova medicação no mercado que fala que vai conseguir reduzir os efeitos androgênicos das pessoas que usam anabolizante. Ela veio pra mim e falei assim, olha, eu vou usar raramente essa medicação. Porque eu acho um absurdo um médico que faz uma dose lá em cima e aí eu tenho que usar um remédio pra corrigir o problema da dose que ele fez. Não faz sentido. Se eu tenho cara de cabelo, tenho espinha, é porque a dose tá errada. Então eu não vou usar um remédio pra corrigir o remédio? Não, eu reduzo a dose. Quando eu reduzo a dose, normalmente os sintomas cessam. Então, a gestrinona, ela é o quê? Um remédio dose dependente. Eu tenho que saber até onde eu consigo chegar nela, em que o paciente não tenha efeito adverso, que ele não fique com partes ruins dela, que tenha um efeito bom, né? Que tenha a parte boa dela, que é manter a endometriose lá guardadinha, manter a endometriose sem aumento de citocinas, manter a mulher sem estar sangrando, manter a mulher com uma boa disposição sexual, ter o efeito bom, um ganhozinho de massa magra também é bom. A questão é qualidade de vida, é o que eu falo. Você precisa ter qualidade de vida. Qual é a dose da gestrinona, junto com tudo o resto, que vai te fazer ter isso? É isso que eu quero. Essa qualidade sem o efeito adverso. Sem efeito adverso, exatamente. E aí, isso é um médico, gente. Então pare de loucura de ficar vendo esse povo do Fantástico. Chip da beleza. Chip da beleza não existe. Pelo amor de Jesus. Chip da beleza o quê? Até que você põe chip da beleza, não come bem, vai Quem virar o dera chip que do, você vai virar o fale, chip né? do capeta. Exatamente. Eu falo o Vai ficar seguinte. parecendo o Choquito. A endometriose. A gestrinona, ela é um potencializador. Se você tem uma vida saudável, ela vai potencializar isso. Se você tem uma vida ruim, cagada, ela vai potencializar isso também. Então, você vai ficar na merda junto com a gestrinona, entendeu? Qualquer hormônio, até na verdade, porque né? sim, a gente dá o caminho das pedras. O que o paciente vai fazer com isso determina também muito a expressão, né? Se vai ter espinha, como é que... tá fazendo uma atividade física, não tem chip da beleza que faça você... Até porque o chip da beleza Não não existe, gestrinona só, não né? tem Ela com como. um monte de coisa que eles misturam Sim. junto Não existe. E fazem um combão lá. Tanto que a gente vai. tem pacientes de todos os tipos. A gente tem pacientes gordinhos que utilizam gestrinona, a gente tem paciente bombada que usa, mas é por outro efeito, outra finalidade, como a gente tem pacientes normais, pacientes comuns também. Agora, assim, de duas pessoas que usaram muito tempo, pararam de usar e eu voltei a usar, eu não aguentei. Ela Se tá rendeu. resistindo ainda. Eu tô resistindo. Eu Mas usei eu 8 voltei, anos. eu desisti. Eu nunca usei, eu escuto desisti. vocês contando e eu acho que deve ser Mas você sabe que sensacional minha também. pele tá muito pior sem gestrinona. Então, eu ia Tô falar isso arrasada. agora Olha pra aqui. vocês. Eu voltei a Minha usar tem cara. pouco tempo. A desregulação do ciclo menstrual, essa questão da TPM muito pesada e aumentar muito isso, me dava mais espinho do que a Exato, gestrinona. é isso que tá acontecendo comigo. A gestrinona tá... Você com a gestrinona fica com a pele linda de pêssego. Exatamente. Até porque eu transo mais, porque eu fico com mais vontade, então a pele fica Então, a boa. libido tá A libido mais tá simples. boa. Vai lá pro alto. Melhora a disposição física. Quando você que tem procrastina em relação a malhar, você vai querer malhar porque você tá com disposição física. Melhora a fadiga, melhora cansaço, melhora o humor. A TPM vai pro ralo, então você não tem vontade de comer doce. É. Aquela pessoa que só quer comer chocolate, aquela pessoa que quer Aquela ficar rebolando o formiga, queijo né? o dia inteiro, ficar belisquete, não acontece mais. Porque ela regula tudo que tá ferrado. Pra mim, Então, o maior, eu não sei, você acha que sentiu isso também? Foi a disposição. A disposição vai no Porque pé. eu vivi, pensa bem, vivi 8 anos usando gestrinona. Então, assim, eu esqueci como é que era a minha vida antes da gestrinona, né? Eu esqueci completamente. 8 anos. E ano passado, quando eu tirei, eu entrei num buraco. Porque disposição zero, pele horrível. E eu falei, cara, as mulheres têm ciclo menstrual. Eu tinha esquecido como é que é passar por isso. É horrível. Isso? Se pudesse TPM. engravidar com a gestão, eu não engravidaria. É horrível, gente. TPM, gente, isso é coisa do passado. Hoje em dia a gente consegue resolver. Mulher tem TPM hoje em dia, 2023. Pra Não quê? existe, cara. Porque TPM não pode ser funcional. Se a mulher passa 5 dias mal-humorada... Não existe. Gente, Não, isso não é funcional, pelo amor de Deus. A gente mata o ser humano em 5 dias. Tanto que a gente pode matar na TPM e não é presa. Pra ver como... Então, assim, a gente tem que pensar que a lestrinona, bem utilizada, é uma salvadora. Eu tenho um perfil de usar a Mara de 6 meses nas minhas pacientes, porque são pacientes que têm um perfil diferente, minhas pacientes querem engravidar, então eu faço um bloqueio dali um tempinho, depois eu tiro, pra poder te ver como é que vai ser o processo. A Raquel usa mais a de 1 ano, Sim. porque são pacientes que querem manter esse anticoncepção, que querem manter mais tempo sem endometriose, mas para qualquer paciente, qualquer gestrinona, tanto a vaginal, quanto a oral, quanto a transdérmica, quanto a qualquer uma, é surreal
como melhora a qualidade de vida do ser humano. E quando eu falo qualidade de vida da mulher, gente, é de todo mundo que convive com ela. Melhora a relação com o marido, Com os melhora a filhos. relação com os filhos. Então melhora No tanta trabalho, coisa tudo. que até a gente convive numa vida com gestrinona de pessoas que estão bem equilibradas, né? Que não estão com efeito adverso, que a gente não faz isso, né? Não chega a esse ponto. A gente fala, gente, como é que pode esse mundo falar tão mal da gestrinona? É até estranho pra gente, não acha estranho? É. Completamente. Mas, meu Deus, não existe esse É lugar que eles- revoltante, né? Esse lugar que eles falam, eu não conheço, não. Porque não é o nosso perfil. Então, assim, o que dá errado com a gestrinona é a manipulação errada. Você tem, assim, desconfia do médico que odeia gestrinona e desconfia do médico que passa pra todo mundo, entendeu? É individualizado, cara. Eu tenho uma ginecologista que trabalhava com a gente, doutora Carla, maravilhosa, linda, que foi morar em Maceió e largou a gente também. Ela tinha um preconceito com a gestrinona. Quando ela veio pra cá, porque a cidade de ginecologia tem um preconceito com a gestrinona, tem. né? Hoje, Endocrinologia eu vejo e ginecologia. muitos ginecos, muitos já. Eu percebo muitos ginecos já faz. Eles começaram a perceber como é bom. Então, muito da Dora Raquel é gineco que já faz. Não, pelo amor de Conheço Deus. vários. Mas ela tinha esse preconceito. E aí ela ficava assim pra gente: não, amiga, não faz gestrinona, não. Isso não é legal. Ela acaba falando pra gente proibido. isso. É proibido. A Anvisa não deixa. Não sei o quê, não faz não. Isso não é muito legal. Aí a gente perguntou, mas por que não é muito legal? Porque falam que é mal, é ruim. Falei, volta lá. O Márcio falou com ela assim, volta lá. Pergunta pra sua chefona lá, da sua residência, o porquê que é ruim. Se tem algum estudo científico que fala mal da gestrinona, que ela faz mal. Ela voltou e falou que não tinha. Então, cientificamente, não tem nada que comprove que ela é ruim. Sim. Ponto número 1. Ponto número 2. Ela começou a ver tantas mulheres usando que ela falou assim, amigo, tem uma coisa errada. Ela falou pro Márcio, as mulheres ficam tão bem com esse negócio, eu acho que é bom mesmo, hein? E aí, com o hábito dela ficar com a gente, ela começou a ver que é tanto esse antes e depois, que é um marco na mulher. É o marco. Abre os E horizontes, esse né? marco deixa a mulher tão bem que, cara, por que isso faz mal? Sim. E ela começou a fazer nas pacientes dela. E pra médica que começa a fazer gestrinona, é um caminho sem volta. Quando bem indicado, é um caminho sem É volta. um caminho sem volta. Se você indicar mal, você vai ter a volta dessa paciente querendo te matar. Ah, minha cara tá ruim, isso aqui, te falando só efeito colateral. Se você indica pro bem, você indica ali certinho, cara, não tem erro. E eu vou te falar um caso meu, pra tu falar que nem é o caminho sem volta, até pra você indicar mal. Eu tive uma paciente minha que fez uma dose bem baixa de gestrinona pra gente começar. O efeito dela em relação à disposição, à sexualidade, a melhora do sangramento foi tão pesado, ela ficou tão bem que ela teve espinha. E ela falou assim, foda-se. eu trato espinha. Sim, muita gente faz isso. Porque todo o resto que eu tenho vale tanta pena que eu trato a espinha com a minha dermato. Sim. Mas eu não vou ficar sem sintomas bons. É lógico que é muito raro isso, não é tão frequente, mas acontece. Então é tão gostoso sempre muito. na gestrinona que até as coisas ruins você fica pensando põe na balança. Caraca, eu ficava menstruada pra caramba, usando fralda, absorvente, não sei o que, tudo misturado, dor. Acaba Cara, tudo, uma gente. Melhorou muito espinhazinha mais. aqui, uma espinha ali vai fazer mal? Não, gente, eu uso uma ácidozinha aqui, ó, vou ser feliz. tá Não, tudo ai, certo. pelo amor de Deus. Melhorou tantos pontos, né? Então, a gente vai falar mais o que agora? Porque eu acho que não tem mais assunto. Não, deixa eu só falar o seguinte. Porque, cara, a gente não dar um dia inteiro aqui. Tem tanto caso, tanto assunto. Mas assim, cara, é só pra reforçar que não existe chip da beleza. Eu gosto muito de reforçar assim, não chama a gestrinona de chip. Eu odeio. Não existe, nunca vai existir uma substância que te deixa bonita. Só quem pode fazer isso Seria você fácil mesmo, demais, né? entendeu? Não tem uma Seria pílula a primeira a mágica. comprar. Desistir fácil. Entendeu? Não tem. Então, cara, depende de você. Não bota essa culpa em cima da coitada da gestrinona, não. Deixa ela em paz, entendeu? Então, não é chip da beleza. Hebe, maravilhosa, criou esse nome, mas ele não serve. Esse nome é ruim, porque esse nome faz as pessoas, engana as pessoas. Esse nome faz as pessoas pensarem que, porra, é um chip, deixa eu ir lá, vou colocar esse chip, eu vou ficar maravilhosa, vou acordar amanhã Sabrina Sato. Não vai. Não vai. Não vai. Até por isso que indicam pessoas que não têm necessidade do hormônio. E se eu não tenho necessidade de um hormônio e eu faço ele, aí vai dar efeito. Porque eu não tenho por que usar aquele hormônio. Então, pessoas usam o chip da beleza pra ficar belas e ficam feias. Exatamente. Até porque pra anabolizar, pra criar músculo, tem outras coisas melhores, outras coisas né? melhores do que a gestrinona. É. Pelo amor de Deus, você não precisa usar a gestrinona pra isso. Não foi feita pra Não isso. foi feito pra Não é isso. mesmo. Até porque o chip da beleza não é só gestrinona, né? É É não mentira pode- deles. Pode Eles colocam colocar 30 mil coisas junto e falam que é gestrinona. Mas a porque culpa tem que sempre vai ser do foder com novo. alguma coisa nova, A culpa é do exatamente. novo. Abre o TikTok. Tá dando nervoso esse negócio. que A eu tô maluca, escutando. vai maluca. Ó.
E aí, o que você quer falar mais, Raquel? Fala alguma coisa, Raquel. Fica falando aí pra gente. Ai, então, Depois a gente nossa, faz eu já os- falei Fala tanto. pra Tem gente que faz. aprender, fala, por favor. Depois a gente fazendo o quê? A gente vai fazendo cortes, né, produção? Pequenininhas. Fala, Raquel. Você não fala muito, tem que falar muito agora. Então, mas eu falei... O ponto que você fala muito, a gente Você viu que eu aproveita falei- e faz É vários mais fácil cortes de de vídeo pro seu entender, é Instagram, mais fácil. entendeu? Não, você Eu tô não assim, fala ó. muito. Tá legal, não tá, produção? Já viu ela falando assim alguma vez, produção? Não. Não, é porque eu amo endometriose. Eu amo esse assunto. Eu amo tratar essas Eu pacientes. pensei que você amasse endometriose. Não ama não, que é ruim. Ama das pacientes. Ama cuidar, Não. eu amo cuidar. Eu adoro tratar. Eu não coloquei em mim endometriose. A gestrinona. Graças a Deus não tenho esse poder. Não coloquei em mim por conta de endometriose, não tenho. Mas eu tinha uma TPM muito severa mesmo. Assim, querer matar uma pessoa. Então, a gente tá precisando E era- conversar sobre isso, tá? Por favor. Você não usa, cara? O que houve? Não sei. Eu Tô com sei, endometriose vamos e entrar pronto, ali vamos lá agora. conversar um Cara. Não, pouquinho. ela não usa porque ela... Eu tenho medo, mas vamos falando sobre a nossa Ai, TPM. vamos falar desse medo, porque muita gente tem medo. Não, é porque ela... Inseguranças, ela né? tem medo... Ela tinha medo. Dos efeitos colaterais, mas Não era assim... de colateral, não, de engravidar. Com a gestrinona? Ela tem não, pavor. Eu uso anticoncepcional, né, gente? Aí, ó, Desculpa. olha Não. que tristeza! Não, pode cortar. Não, produção. ela vai Essa- sair desse. Ela vai sair daqui agora. Não, mas ó, podcast eu agora. sei, eu tenho total consciência, tô muito errada. Ah, Camila já brigou comigo várias vezes. Não, eu já várias. tirei o anticoncepcional dela e fiz Camila um já negocinho brigou. legal pra ela, entendeu? Ela Mas vou te Só que falar. o cagaço de engravidar foi tão É grande, muito. eu falei, Mulher. coloca um DIU. Muito. DIU. Não, eu tenho transvaginal, eu tenho preventivo em dia, tudo pra te dar. Você vai colocar hoje um DIU sem hormônio, ou E você uma vai colocar a gestrinona de um Agora virou ano. até uma consulta Ou aqui, você vai gente. colocar um DIU sem hormônio com um pouquinho de gestrinona. Faça Tudo muito isso pronto. também. Meu exame de sangue tá aí. Ah, pelo amor de Deus. Não, quero mais gente, conversar com ela. vamos Tchau. trocar a nossa convidada. A gente Tchau. botou uma convidada. não. Olha essa atenção, Raquel. Botou uma convidada. Ela disse que usa anticoncepcional. Gente, aí chama a do lado convidada ginecologista. pra falar de endometriose e Eu- usa Não, mas anticoncepcional. ó, eu Não. pelo menos eu reconheço que eu tô aqui errada. sentando pau no Tô. anticoncepcional. Não, tô errada. Mas pode meter o pau. Vou deixar claro pra Eu sei que eu tô vocês errada. que quem passou pra ela não fomos nenhuma de nós duas. Não livre. foi. Não passa Não mesmo. foi. Essas merdas que elas fazem, elas Nenhuma. fazem fora do É sozinha, faz sozinha. Na verdade, foi antes de eu começar a trabalhar aqui. Ela já Aí, veio foi. trabalhando aqui com essa merda dentro dela. Não, Tentei convencer de tirar. Passei uns bagulhinhos pra ela. Cara. E ela fez isso com a gente. A gente vai ajeitar isso. Depois eu vou dar meu depoimento. Ok, então a gente vai esperar um antes e depois da Essa Ana, você não tá? esperava, Vamos né, fazer Raquel? o antes e Não, depois. não, mas eu esperava mesmo. Levei um susto aqui agora. Nunca Convidamos a Cara, pessoa errada, falamos. Raquel. Como é que te convidou? Não, claro que não. Eu tô aqui pra isso? cuidar da alimentação Não, da paciente. Chama o Sage lá. Pô, chama... Seis briga comigo também. Pelo amor de Deus. É. Pois é, tô Socorro. Ana, pelo amor de Tá. Deus, A gente resumindo. vai ajeitar. Você tá vendo como é que tá do nosso lado e a gente não enxerga? Você tá vendo que todo mundo hoje em dia vem com esse medo. Cara, tá com medo. Medo, vou te falar. Por isso que eu tô falando, pode falar que eu tô aprendendo. Vem falando. que eu também. Medo. Você devia ter do anticoncepcional que você usa, cara. E eu É tenho. verdade. Mas é. Gente, você tem medo da gestrinona, que é um hormônio do bem, bom, maravilhoso. Medo você devia ter desse veneno. Isso é um veneno. É. Eu tô chocada. Olha, realmente eu estou chocada. Brasil, eu estou chocada. Acabou o nosso Acabamos o podcast por aqui, Entendeu? fizemos uma Acabou. Depois consulta. dessa, A gente fez até uma Acabou o consulta. podcast, a gente vai botar a Ana na sala agora, a gente vai enfiar um DIU nela. A gente vai botar ela virada numa Neste parede de castigo momento- hoje. Poxa, por favor. Não, por a favor. perna aberta, coloca DIU. DIU, põe DIU nela nesse momento. Por favor, por favor. Ai. E gestrinona, Aninha, pra melhor essa TPM, porque elas TPM, Eu ela nem tenho muita sabe. TPM. Ela Muita. mesmo com anticoncepcional, pra ver Muita. que essa merda não funciona. Ah, é porque o anticoncepcional ela tem maravilhoso. TPM. Então, assim, pelo Muita. amor de Deus, pra que tá usando E ele? um fluxo danado, tá? E a Só única... piora, né? Só piora. Fala outra coisa. Presta atenção, gente. A única garantia de não engravidar é não transar. Exatamente. Fora isso, você tá chuva pra se molhar. Gestrinona pode ser anticoncepcional ou não, depende do tipo do implante, Isso é um depende bom da ponto dose. de você falar, que tem muitos pacientes que perguntam também, Pode ser sabia? anticoncepcional, o implante de 1 ano. Dependendo da dose, ele faz Ah, o bloqueio ovariano, sim. E quando você não quer fazer anticoncepção com implante de 1 ano, porque às vezes fica mais caro, você coloca um DIU, né, sem hormônio, e coloca uma gestrinona, uma dose mais baixinha, pronto, vai ter anticoncepção de qualquer forma. Então tem forma de fazer anticoncepção sem dar esse sacrifício pesado de usar anticoncepcional. Exatamente. A gente poderia passar o dia inteiro aqui falando de endometriose. Chega, que a gente tem É, que trabalhar. acho- Tem paciente ah, esperando lá tem no fim. paciente, Vieram gente. 3 vezes aqui Não. já. A gente Pelo amor tem mulher de pra Deus. ajudar. Não, olha só, vamos falar só de mais uma coisa rapidinha. Tá. Demora no diagnóstico da endometriose. Boa, boa.
Cara, assim, que pra gente é muito comum de ver tanto isso, endometriose, endometriose. Mas muitos pacientes não sabem. Nem percebem, né? Cara, a paciente não sabe. E aí, o problema maior, eu acho que um dos maiores problemas hoje da doença é a demora no diagnóstico. É você passar, assim, por vários Por que médicos. demora tanto? Pela normalização dos sintomas, entendeu? A mulher no geral tá sempre, né? Tudo é normal pra mulher. Então, a normalização dos sintomas. Ter cólica é normal, sangrar muito é normal, ter dor na relação, é normal. Tudo, a TPM, gente, é normal, coisa de mulher, TPM. Não, e quando a mulher não sangra muito? Que a endometriose não é adenomiose. Eu tenho uma amiga. Eu tenho uma que tem hepática, que é do diagnóstico Sim. hepática. Eu já vi. Sério? É muito mais difícil dar o diagnóstico. Porque quando a mulher sangra e tem dor na relação sexual, você vai, caraca, pode ser isso. Aham. Quando a mulher não sangra, quando a endometriose é intestinal. Muitos casos de endometriose intestinal. Muitos. Paciente sangrando. E aquela paciente que a gente atendeu, aquela que sangrava pelo umbigo? Na época da Do menstruação, você umbigo. lembra? Entendi Paciente ela. na época da menstruação sangrava pelo umbigo. Não tinha nada de endometriose Bizarro, em lugar nenhum, só no umbigo, na parte externa. Então, assim, ainda pode ser pior. Ela pode não ter nenhum sintoma. Ó, acaba logo. Olha aqui, aqui a produção botou. Tá longo. Tá longo, Guilherme? Foi o Sage, bilha ali. Sage, por quê? Tem paciente lá já, que eu tô Tem paciente sabendo pra já. atender, né? Então, assim, o diagnóstico pode ser ruim quando a gente tem sintomas clássicos que as pessoas banalizam. Sim. E pode ser pior ainda quando você não tem sintoma clássico, porque você tem sangramento Sim. retal, que você tem sangramento umbilical, quando você tem alteração de TGO e TGP só no ciclo menstrual. E aí você tem uma endometriose hepática. Sim. Então pode ser pior do que a gente imagina. Cara, mulherada, insiste no diagnóstico. Insiste em pedir exame. Eu tô com uma menstruação muito longa, eu tô com uma menstruação muito dolorida, tá ruim. Pede exame. Ressonância de pelve, pede, cara. Ser Insiste pelo comum é diagnóstico. diferente de ser normal, né? A gente não pode ficar normalizando dor. Sentir dor nunca pode Pra ser mulher normal. sempre é normal, tudo Nunca, normal. nunca pode ser normal. A gente nasceu pra se ferrar, né, gente? Exatamente. Tem outro tópico, mas não vou falar não. Porque... Não chega, senão... Olha, Sage. Parte Sage, pode dois. entrar, Sage. Vem, Pode ser Sage. parte 2. O que foi, Sage, que tá mandando acabar logo? Tá lotado já? Estamos acabando agora. Por que você não faz a ultrassom dela, Sage? Eu sou diretor médico, faço ultrassom agora também? Vai fazer ultrassom também. Tu quer que eu faça? Vamos voltar então aqui, vamos finalizar então o processo. Pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês. Endometriose tem muitas coisas. A Raquel adora falar. Só que não, mas ela gosta de falar de endometriose, então ela fala Adoro. muito. Levamos um esporro agora do nosso chefe médico, a gente tem que ir embora, infelizmente. Raquel gosta muito de falar. Eu acho que ela deveria falar mais no Instagram dela sobre, hein? Pra E aí ensinar eu acho que muito. deveria ir Por todo mundo lá favor, no Instagram gente. dela, arroba doutora Raquel com Perturba CH, ela lá, por não, favor, Raquel, doutora Raquel. CH. Fala mais pra gente, Doutora que a gente Raquel quer te Rodrigues. ouvir. Cara, então, mas eu tô direcionando meu Instagram pra endometriose. Que é um Ela vai assunto que eu começar a gosto falar muito. pra Eu gente prometo. mais lá. Mas se tiver dúvida, põe aqui embaixo nos comentários. Muito obrigada, doutora não. Ana, Nutriana. porque Nutriana maravilhosa, que cuida das nossas pacientes. Que usa anticoncepcional. Esse usava- é meu último mês. que Acabou. usava- Último Acabou. dia. Obrigada, doutora Raquel. Eu tenho que ir embora, senão eu vou ser Eu... morta, falecida, enterrada pelo Dr. Sage. Vai ser muito demitida, obrigada pela Camila. companhia de vocês. Mandem dúvidas e um abração pra todo mundo. Beijo, a gente pode fazer vários Muito podcasts de obrigada, endometriose. gente. O meu podcast acho é mais justo. legal porque é uma loucura, entendeu? Demora horas e é uma São os confusão melhores. só. O Márcio não aceita, mas são os melhores.